Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo entrevista e mais informação para você. E eu estou com ele, o Dr. Renato Sanches. Seja bem-vindo. Obrigado, Camila. Bom, vamos falar de um tema que está aí, né? Em toda a mídia, está sendo muito comentado, que é a reforma da Previdência. Vamos desmistificar um pouquinho esse assunto. Vamos começar revendo um pouquinho do que é, de fato, a Previdência? Perfeito, Camila. É importante esse debate, né? Visto que temos encarado um desafio de elucidar certas questões aqui com o objetivo importante e imprescindível, que é o quê? Por meio dessa elucidação, jogar luz no obscurantismo da ignorância e da mobilização de determinados assuntos com as suas agendas partidárias, sejam de esquerda, de centro ou de direita, por meio desse debate aqui, dessa apresentação, dessa exposição aqui e dessa interação, podemos trazer aos nossos telespectadores e aos internautas também maiores ferramentas e mecanismos para que ele, o nosso amigo aí de casa e a nossa amiga consigam desenvolver o seu próprio raciocínio e, a partir disso, buscar outras fontes também, para que dessa forma consiga gerar ali o seu posicionamento, a sua conclusão crítica acerca de se faz necessária a reforma e em que aspecto ela é imprescindível e em que aspecto não o é. Dessa forma, cabe pontuar o que é a Previdência Social, né? O próprio nome Previdência Social, se buscarmos ali um sinônimo adequado, vem de prevenção, de prudência, ou seja, palavras relacionadas a uma análise de acautelamento. Ou seja, a Seguridade Social, além de única e exclusivamente ela abranger os aspectos relacionados com as questões de aposentadoria e as questões de benefícios também no âmbito geral, ela é composta no âmbito de sua arrecadação para o desenvolvimento dos trabalhos e integram a Previdência Social o quê? A própria saúde, a Seguridade Social e a assistência social, bem como esses três fatores integram a Previdência, né? Diante do que tratamos anteriormente, toda essa discussão ela vai para um âmbito jurídico bastante complexo inicialmente para os não iniciados ao direito, mas buscaremos aqui tornar isso mais claro, objetivo, e como o assunto é vasto, ele é grande, conversei com a Camila já e consegui a autorização dela para fragmentarmos ao longo de alguns programas para tratar as questões mais importantes para a realidade dos brasileiros e brasileiras aqui, né? Mais importante dizer também que as questões inerentes à Previdência Social estão na Constituição Federal, ali no seu artigo 165 e todos os seguintes ali posteriores daquele rol que trata da Seguridade Social, e também na lei própria dos benefícios, né, que é a conhecida 8.213 de 91. Essas legislações elas dão os parâmetros, né? O que o Executivo, o governo Bolsonaro, nesse momento pretende é uma proposta de emenda constitucional de número 06 do ano de 2019, o qual estamos. Por meio desta proposta de emenda constitucional, vão ter ali inseridas diversas modificações que vão trazer toda uma reorganização e uma nova perspectiva para a Previdência Social. Bom, vamos falar, já que já puxou para o lado político, essa discussão de esquerda, direita, como que fica, né? Porque às vezes a gente vê tantas opiniões, né? E a gente não entende de fato essa questão, essas questões políticas, né? O que é a esquerda, o que é a direita, o que falam sobre esse assunto? Perfeito. Temos nesse momento histórico em especial, 2019, o que se fala muito é uma palavra que virou a palavra da moda, né? Que é a polarização, né? Cada polo se repele de tal maneira que acabam por se afastar um lado para o centro-esquerda, esquerda extrema, e o outro para o centro-direita e direita extrema, ou invertendo extrema-direita e extrema-esquerda, mas imaginando que temos uma linha aqui, onde o centro seria a princípio um local de um debate um pouco mais neutro, assim, com menor incidência ideológica, mas com muita também, e os outros cada qual com a sua perspectiva. A direita em si, principalmente por essa reestruturação desse governo, que ele se identifica como direita liberal, que estaria entre a direita e a extrema-direita,
Ficou um pouquinho confuso, né, Camila? Bem, né? Mas entre a direita e a extrema-direita, eles se colocam como liberais, ou seja, que se atentam aos princípios do livre mercado, que se atentam ao neoliberalismo econômico, de forma que até o ministro da Economia, colocado como super-ministro por alguns também, é o Paulo Guedes, alguém que tem uma carreira sólida no mercado financeiro. Este é o aspecto voltado para a direita e entre o extrema-direita. Agora, vindo para a esquerda, por outro lado, existem fundamentações tão sólidas quanto do prisma da esquerda, que diz o quê? Que não existe um déficit, e se caso o déficit ele é criado a partir de cálculos específicos, visto que, como dissemos anteriormente, temos na Previdência ali as questões da própria Seguridade Social, da saúde e das questões relacionadas com os benefícios e aposentadorias, por assim dizendo. Então, quando se identifica as fontes de receita da própria Previdência, não são única e exclusivamente os valores que são ali recolhidos pelo trabalhador, pelo empregado e pelo patrão no momento em fazer os repasses, ali, o recolhimento à própria Previdência Social. Temos também outras fontes de receita. Dentre elas, essas outras fontes, elas estão num segmento tributário. Ou seja, temos os recolhimentos de folha de pagamento, que o empregado e o patrão repassam para o governo ali, que abastece inicialmente essa receita, mas também temos ali os tributos incididos, propriamente dito, nas transações tanto empresariais quanto das pessoas físicas. Então a gente observa que há uma grande quantidade de receita que entra para os cofres públicos ali e, a partir disso, acaba por compor toda a estratégia de receita da própria Previdência. Ou seja, há uma bandeira de direita que fala que há um déficit, há uma bandeira de esquerda que fala que não há déficit algum. É isso que eu iria perguntar, né, doutor? Fala-se tanto desse déficit, né? Fala tanto desse valor, desses valores que está faltando, que não vai ter. É verdade? Como que é isso? É verdade mesmo? Ou é mais uma precaução daquilo que se pode vir a acontecer? Sua pergunta é excelente, Camila, e contundente. Porque dizer se é verdade ou não é bastante relativo. Parece que não, que a verdade e a mentira são fáceis de identificar, né? Sim. Mas assim, nesse aspecto central, como eu disse, há pessoas que verificam os cálculos de uma forma. E há outras pessoas, ali representadas por suas ideologias e grupos partidários com agendas próprias, que verificam de outra maneira. Então, essas pessoas mais à direita, vamos colocar assim, elas identificam os cálculos somente sobre a receita que vem da contribuição do patrão e do empregado ao longo do tempo, o quanto entra disso e o quanto sai, como se fosse um livro caixa de contabilidade. Contudo, muitas pessoas inseridas à esquerda, mais à esquerda, assim, colocando, independente da gradação dessa esquerda, eles colocam a maneira um pouco mais técnica, que existe, além dessas duas que eu disse, também os tributos. Ali tem o PIS, o COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, são tributos, para quem é empresário conhece bem essas siglas e acaba ali recolhendo em algum momento, dependendo da extensão da sua atividade empresarial. Então, ou seja, existem essas duas questões. Analisando por esse prisma aqui, que se identifica e se calcula somente e exclusivamente pela questão voltada pela contribuição feita pelo empregado e o complemento pelo patrão, há um déficit. Se viermos para cá, para essa outra segmento, onde inserimos todos os valores ali, há um princípio mínimo de déficit. Contudo, cabe pontuar que mesmo com esse discurso e este discurso, até o ano de 2013, próximo a 2015, entre 2013 e 2015, tínhamos superávit. Superávit é o oposto do déficit, ou seja, se no déficit as contas são maiores do que a receita, o superávit é o oposto. Tinha mais dinheiro oriundos dessas questões de contribuição do que tinha para gastar. Então,
ali fica a cargo do administrador executivo utilizá-los da melhor forma para a população. Essas são assim os contornos iniciais. Tudo vai depender de como você analisa. Se por um prisma de toda a contribuição legislativa inserida na lei, na Constituição, ou se você vai analisar as questões somente por um aspecto voltado para os recolhimentos de empregado e patrão. Fica essa dúvida, né? Gera isso. E gera um medo também, eu acho que na população, né? Hoje a gente acaba vendo, né, ouvindo os comentários na rua e aquela coisa, né, eu não vou mais me aposentar, quando chegar a minha vez não vai ter mais nada, porque cria mesmo essa esfera, né, um medo, né, da população de para onde está indo esse dinheiro, por que não tem mais, por que está acabando, né, e se faz também aquele pensamento, né, por que alguns ganham, né, ali salários astronômicos, né? E outros se aposentam com um salário mínimo, alguma coisa assim. Então, realmente, a conta não fecha, né? Chega uma hora que a conta não fecha e vai se tornando uma avalanche, né? Vai se tornando ali uma bola de neve e realmente, chega no final, vai ter problema, né? Eu acho que toda inovação, ela é boa, né? A gente também tem que se adaptar, né? Tudo que é novo dá aquele medo, dá aquela sensação de estranheza, mas tem que melhorar, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, as coisas têm que melhorar, têm que ser revistas, né? E, enfim, tem que ser tudo para benefício e melhorar a vida do cidadão, né? Sim, eu me coloco à disposição para a gente trabalhar de forma mais pontual nos próximos programas de cada movimentação apresentada. Isso foi um contorno geral, só para provocar positivamente o nosso telespectador, nosso amigo, nossa amiga de casa, para que se questionem acerca das formas que são apresentadas nesse debate. Mas, acima de tudo, como você bem colocou, tudo que vem para um avanço deve ser analisado com a sua clareza, é imprescindível. Contudo, o debate com a sociedade, que é a mais afetada, deve ser feito de maneira ampla, geral, e somente assim buscaremos uma resolução que atenda às necessidades dessas características totalmente distintas brasileiras. Bom, doutor, muito obrigada mais uma vez. Então, semana que vem a gente continua falando sobre isso. Vamos falar mais aí para deixar mais informações para todos nós. Será uma honra. Bom, para mim ficar por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e eu te espero na próxima edição. Até lá!